Fala, fofuchas e fofuchas, beleza, galerinha? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Beleza, espero que já todo mundo com saúde aí em casa, tudo tranquilo. Então vamos lá? Hoje a gente vai estar corrigindo aí o questionário que eu deixei para vocês aí. Deixei uma bateria de exercíciozinhos sobre o Império Carolíngio, que a gente deu uma olhada aí na última aula, que é essa primeira parte aí da Idade Média. Só lembrando aí, a Idade Média é bem grande, tem bastante coisa da Idade Média, tanto que a gente já começou a falar sobre a Idade Média no primeiro bimestre. A gente deu aqui o finalzinho do Império Romano, falamos aqui da queda do imperador, do Rômulo. Aí eu deixo as principais características e a divisão, né, do Império da Idade Média. A gente só relembrando aqui, a gente falou aqui isso, que a Idade Média ela vai do século V até o século XV, né? E que a Idade Média ela só aconteceu na Europa, inclusive eu deixei o filme aí na plataforma para vocês assistirem. É o filme, eu não sei se eu já deixei ou se eu não deixei, vou estar deixando agora aí o vídeo para vocês, que é o trabalho, né, desse bimestre, que é o filme O Físico. É importantíssimo para vocês esse filme aí, inclusive passa professores de faculdade de enfermagem passam esse filme, porque ele mostra a saúde na Idade Média e mostra pra gente aqui a Idade Média na Europa, né, o rapaz lá, o herói do filme, na Idade Média, ele como barbeiro, e quando ele sai, que ele vai para o Império Bizantino, que aí você já tem uma outra visão, né? É um outro momento que é fora da Europa e fora, indo para o Império Romano do Oriente. Tá? Então a gente vê aí que no filme dá para perceber bem o que é a Idade Média, onde ela acontece, Europa, e a ideia do Império Romano do Oriente, como ele funciona. Os muçulmanos, né, a religião lá naquela região ali. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos lá. Continuando aí, a gente falou aqui, ó, a Idade Média ela vai do século V até o XV. Só que a gente divide ela em Alta Idade Média, como a gente falou aqui, que é o momento em que as principais características da Idade Média elas estão fortes, e Baixa Idade Média, quando essas características estão indo embora. O que define essa Alta Idade Média para Baixa Idade Média? As invasões bárbaras. As invasões bárbaras, elas são responsáveis, olha como é que elas são um fator que tipo encadeia, né? Como se fosse uma pilha de dominós que você derruba um e vai derrubando os outros. São as invasões bárbaras que fazem, com que as pessoas vivam ali, em volta, encastelados ali, ó, aquela coisa que a gente falou aqui, ó, o ostracismo social, todo mundo em volta ali do castelo, o encastelamento. Então olha aí, ó, as invasões bárbaras que mantêm as pessoas ao redor do castelo, a baixa comunicação entre os reinos, o comércio também aí, ó, muito mais rural, a ruralização, todo esse processo aí tá amarrado a isso. A partir do século X para frente, que é o momento em que acabam as invasões bárbaras, é um momento em que se diminui isso. Você vai ter contatos, a gente vai ver aqui nas próximas aulas, começam os contatos aí entre os reinos, aquela economia que era profundamente agrária, agora começa a surgir o comércio, isso aí na Baixa Idade Média. Quando acabam as invasões bárbaras, começa a surgir o comércio, a comunicação entre os reinos começa a acontecer, começa a surgir de novo as cidades, os grandes comércios, o desenvolvimento do comércio vai gerar de novo grandes cidades. Então percebeu aí, ó, que o final das invasões bárbaras é o primeiro dominó que se derruba, que vai dando uma sequência a uma mudança de coisas
que vai dar fim à Idade Média para começar a Idade Moderna. Tá? Então é importante a gente entender isso aí, só amarrando o que a gente está falando. Idade Média dos 5 ao 15, a Alta Idade Média com as principais características do 5 ao 10, que é o momento em que você tem aí as invasões bárbaras, elas continuam, a gente vai falar daqui a pouco aqui rapidinho isso, e do 10 para frente é o momento em que acabam as invasões bárbaras, então começa todo um processo aí de modificação da sociedade. Beleza. No século X aí, na Alta Idade Média que a gente falou aqui, a gente vai ter aqui principalmente o Sacro Império Romano Germânico. O nome dele já mostra pra gente o que é. A gente falou aqui, ó. Ele é sacro porque ele tem uma grande força aí, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica está com poder, não só um poder legislativo, com Santa Inquisição, a gente vai falar sobre isso aqui depois, nas próximas aulas, está discutindo de novo Santa Inquisição, não só com esse poder, mas também com poder econômico, dona de terras. Ela é uma dos principais senhores feudais, era o maior senhor feudal da Idade Média. E a gente até falou aqui na última aula, eu vou reforçar aqui o porquê isso acontece. Quais são um dos fatores que levam a isso. Falamos aqui da formação das línguas, como é que essas línguas se formam, desse cruzamento aí entre as línguas bárbaras, dos povos bárbaros com o latim. Quanto mais esses reinos foram romanizados, mais as línguas têm uma participação maior do latim. Aí a gente falou aqui as línguas latinas, o espanhol, o português, o francês. E nas regiões onde essa romanização, essa força da Igreja Católica foi um pouco menor, você vai ter aí as línguas anglo-saxônicas, saxônicas e anglo-saxônicas. Então a gente vê essa formação linguística, e a gente falou aqui na nossa videoaula que ela participa disso, porque vai se formar os reinos cristãos, que são na Europa, os reinos cristãos da Europa, os reinos cristãos medievais. O primeiro grande reino cristão medieval, que é dos francos, então o primeiro reino franco, aí lembrando que depois você bota na internet aí, teve reino franco, não sei o quê. Gente, estamos falando de reinos francos, o reino franco já com a Igreja Católica, já dentro da Idade Média. O primeiro a se formar aí, o reino de Clovis. O Clovis aí é o primeiro a unificar ali os francos e formar um reino. O Clovis, a gente falou aqui, aí, importante só saber esses nomes, eu vou dar, só a título de curiosidade também. Eu não sei, de repente, fazer uma prova de Enem, alguma coisa, e pode até te cobrar. Mas aí só para falar aqui, para reforçar. O Clovis, ele era neto de um franco que governou o povo franco, que o sobrenome dele era Merovíndio. Então ele... a gente fala que ali se formou uma dinastia de reis merovíndios, que são os reis que são descendentes de Clovis, tá? Só para você poder entender aí. Então, Clovis, aquilo tudo que a gente falou aqui da última aula, em que Clovis ele vai casar com uma romana cristã, então aí ele vai unificar aí os bárbaros com os cristãos, esse é o momento. Inclusive o Clovis, ele vai ganhar o título de cônsul. Olha o cônsul, até falei lá, olha o cônsul do Império Romano. Daqui a pouco eu vou discutir aqui a Igreja Católica, que era grande força no Império Romano, e o Império Romano se esfacelou ao sonho, a gente vai discutir aqui daqui a pouco com mais calma, há um sonho de retorno do Império Romano. Só que aí você já está tendo, é importante o que eu estou querendo falar aqui agora, você já está tendo aí uma separação da Igreja Católica. A Igreja Católica agora, ela está perdendo, ela está se dividindo. Ainda não se dividiu. André se dividiu. Não, calma, lá depois do século X.
que vai acontecer o que a gente vai falar aqui, que é a cisma, que aí quando a Igreja Católica Apostólica Romana vai ter um Papa e a Igreja Católica Ortodoxa do Império Romano do Oriente vai ter outro Papa. Mas aqui você já tem discussões entre a Igreja Católica. Há uma briga. Para pensar que enquanto na Europa o Império Romano ele se desfacelou e está nessa confusão aí junto com os bárbaros, você manteve uma estrutura de império no Oriente. Entendeu? Então a Igreja Católica no Oriente já está com força, ela está rica. Só que aí vem discussões também filosóficas em relação a doutrinas e dogmas, que aí não cabe a gente discutir aqui agora, é uma questão da própria Igreja Católica que vão começar a se desenvolver, mas a gente olha essa cisma aí da Igreja Católica, essa discussão aí, principalmente no poder. E que você tem o Oriente nesse momento aí na Alta Idade Média, o Oriente ela mais forte economicamente, querendo dizer, mas que ela se submete ao imperador. E é daqui que não se submete ao imperador, porque não tem até imperador. Você tem reinos aí, então ela está acima dos reis. E outra coisa, a capital do cristianismo, aí cristianismo, estou falando Igreja Católica, que era o único cristianismo que tinha. Depois é que vão surgir as outras formas de cristianismo, só lembrando aqui, que a gente tem que falar do sistema, a pessoa depois carrega de maneira errada, tira a palavra do contexto da coisa. Então, aí, a sede da Igreja Cristã, a sede da Igreja Católica, que você tem aí, em Constantinopla, lá você tem a força do Império, segurando a Igreja Católica do Oriente, e aqui a Igreja Católica querendo segurar força para ela no Império Romano, aqui do antigo Império Romano aqui na Europa. Então você tem uma briga aí de poderes aí, e isso vai acabar lá na frente, já lá no início da Baixa Idade Média, vai acabar na separação das duas igrejas. Mas por que eu estou falando isso, André? Porque, olha só, essa tentativa de unir as duas de novo na mão forte da Igreja Católica Romana, a Igreja da Europa, ela tá se tentando. Olha aí, Clovis já vira um cônsul. Então você vai ver toda a articulação para se tentar de novo um imperador europeu que possa restabelecer aí a força da Igreja Católica. Até aí, tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá. Mais para frente, a gente vai ver aqui também na nossa aula, a gente vai ver aqui a expansão do Islã, que é outro problema que a Igreja Católica ocidental, apostólica romana, ela vai sofrer. O Islã, a gente vai ter a nossa videoaula aqui sobre o Islã, sobre a religião muçulmana, daí a gente ter discutido religião judaica, religião cristã, e a religião muçulmana, o Islã, as diferenças de cada religião dessa. A gente discutiu aqui no nosso primeiro bimestre. Você tem a expansão do Islã. O Islã, ele vai tomar o Oriente ali, vai se desenvolver por toda a Arábia e toda a região oriental, vai pegar todo o norte da África, o antigo Império Romano ali, aquele norte da África, e vai entrar na Península Ibérica. O que seria hoje para a gente Portugal e Espanha, vai ter uma invasão ali muçulmana. Aqui a gente vai estudar, fica tranquilo que isso aqui eu só tô dando um toque para você poder entender esses acontecimentos aí. Por que eu estou falando isso? Porque existia um nobre, que até eles chamavam de prefeito. Alex, o André, não é um conde, visconde, um príncipe, não, ainda não. Aquele modelo que a gente viu ali, da hierarquia monárquica, aquilo ainda vai ser construído ao longo
da Idade Média. Tá? Aquilo ali não surgiu já assim logo no início da Idade Média. Aquilo é construído ao longo. Então, você tinha nobres ali, que a gente também pode chamar de senhores feudais, donos de terra, né, poderosos, com exércitos. E esses senhores feudais, chamados de prefeitos ali ainda no governo de Clovis, em que eles eram poderosos, tinham exércitos e tudo. E essa invasão muçulmana na Europa, ela foi freada por um desses nobres, chamado Carlos Martel, entendeu? Ele era um grande nobre que ele conseguiu frear o avanço dos muçulmanos pela Europa. Os muçulmanos, a gente vai ver aqui na próxima aula, vai entrar em Portugal, vai entrar na Espanha. Quando estiver chegando lá na França, esse Carlos Martel ele consegue frear isso. Então ele vira um grande herói para os reinos cristãos. Ele vira uma lenda. É ele que consegue empurrar, expulsar os muçulmanos da região deles lá. Então ele vira uma lenda ali. Ele é o cara que conseguiu frear esse avanço muçulmano. Tranquilo até aí, gente? Por que eu estou explicando isso? Que aí, quando a gente falou aqui na nossa aula, os reinos francos começam a se fragmentar de novo, porque a gente falou aqui, o Clovis ainda não tinha aquela coisa do primogenato, que é o primeiro filho que vai ser dono de tudo. Até eu falei aqui, ó, o Clovis dá para os outros filhos, aquela coisa toda, o reino começa a enfraquecer. Quem vai reunir isso tudo é o que a gente falou aqui, ó, é o Pepino. Pepino Breve, que é filho desse Carlos Martel. Daí ele reunia aí os reinos francos, e agora vem uma nova dinastia, que é a dinastia do Carlos Martel, dinastia carolíngia. Daí, o que a gente falou lá, os reinos carolíngios, né? Que aí agora você entende, aí vem a dinastia aí, com Pepino o Breve. A gente falou o rei, né? O que ele era breve, fica baixinho, já expliquei isso tudo. Tranquilo aí. Só que aí o que acontece? Pepino Breve, a gente falou aqui, ó, depois de Pepino o Breve vai vir, né, o filho dele lá, o Carlos Magno, que vai começar a construir aí o Sacro Império Romano Germânico, né, que ele começa a estruturar, mas o Pepino Breve, ele é que é o cara que vai dar pontapé aí a esse reino sacro, esse reino cristão católico, porque ele é responsável por isso. Lembre-se que até o século X está havendo invasões bárbaras. Então esse reino franco aí que a gente falou do Pepino o Breve, em 756 ele vai ser invadido por outros povos bárbaros que ainda não tinham invadido a Europa, que eram os lombardos. Esses lombardos eram chamados assim porque eles tinham barbas longas, né? Aquele barbão cheio de coisa amarrada e tudo mais. Esses povos lombardos invadem esse império do Pepino, perdão, esse reino franco do Pepino. E o Pepino vai pedir ajuda ao Papa. Eles vão fechar um acordo, o Papa vai mandar tropas para ajudar o Pepino a lutar contra essa invasão dos lombardos. E é esse acordo aí que vai dar mais terras para a Igreja Católica. Então você vê aí, ó, com esse acordo entre Pepino o Breve e o Papa, o momento em que a Igreja Católica passa a se tornar um dos maiores senhores feudais da Europa. Sacou? Aí você entende agora o poder econômico das terras, soldados que a Igreja tem. Aí foi o que a gente falou aqui, o Pepino Breve vai lá, vence os lombardos, aí leva aquele nome todo, aquela coisa toda, né? Já carregava por causa do pai dele, do Carlos Martel, e ele agora consegue vencer os bárbaros, então ele fica com um nome ainda mais forte. É o momento, depois que a gente falou aí, que vem o Carlos Magno. Aí a gente falou aqui, ó, Carlos Magno também vai começar a fazer grandes vitórias, a tomar terras, a dividir com o Papa, desse processo aí que a gente falou aí do reino romano-germânico. E quando chega, que a gente falou aqui, ó, em 800,
ele vai ser coroado pelo Papa como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Olha aí a necessidade de apontar para o Oriente e falar, temos agora um novo imperador romano aqui, sacou? Então o que eu quero que a gente amarre aí, você perceba, é essa jogada política que está acontecendo aí com a Igreja Católica, os reis, essa briga de poder entre a Igreja Católica no Oriente e a Igreja Católica no Ocidente, que ainda estavam juntas, mas que depois vai ocorrer a cisma e elas vão se separar. Belezinha aí, galera, só tô dando esse toque aqui pra gente amarrar um pouquinho melhor. Botei os nomezinhos aqui para ficar mais incrementado aí aquilo que a gente falou. Vamos embora para correção? Fui! Vamos lá então, fofuxo, vamos corrigir nosso exercíciozinho aí, beleza? A primeira aqui, ó, qual é o nome do bárbaro que ficou conhecido como flagelo de Deus? A gente falou aqui, ó, ele chega a invadir o Império Romano, final do Império Romano, ele invade, destrói tudo, derruba lá, chega até a derrubar o imperador, mas ele não consegue se manter. Ele não consegue ficar, estruturar ali o Império Romano, ele derruba lá os exércitos, mas no final ele sai fora. Que a gente falou aqui, foi quem? Dos Hunos, né? Átila, o Huno, a gente falou aqui na última aula. Então aí, ó, número 1 Átila, o Huno, tá? Vamos lá então. Número 2, qual o nome do último imperador romano do Ocidente? Do Ocidente. Nós vimos aqui na última aula, Rômulo, falamos aqui, ele vai cair para os saxões lá, é o último imperador romano, né? A gente marcou ele aí. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguindo então? Partiu! Vamos lá, número 3. Qual das características abaixo não é uma característica da alta Idade Média? Falei aqui, a gente conversou aqui, ó. Falamos sobre as principais características da alta, e até já falei aqui da Idade Média, da Baixa Idade Média e tudo mais. Vamos lá, ruralização, a gente falou, ó, tá dentro, encastelamento tá dentro, as leis consuetudinárias, aquelas leis que era feita mais ou menos, o rei, até eu falo isso, ó, o rei fala assim, ó, o rei estava sentado, ele tinha sempre lá os consultores dele, né? E aí você tinha geralmente alguém da Igreja Católica e algum consultor antigo, ex-militar, que já tinha trabalhado com o pai dele ou com reis mais antigos, um cara sábio, né? Então ele sempre, as regras que o rei fazia, geralmente eram feitas baseadas nos costumes antigos dos outros reis e dos costumes da Igreja Católica. Ele sempre baseava ao seu entendimento o rei baseado nesses dois conceitos, essas leis consuetudinárias aí. E principalmente a população em massa não sabia ler e escrever, geralmente se pegava lá o pergaminho com a lei, ia na feira no domingo, prendia lá no poste na feira a nova regra, o cara tocava, o rei falou, agora isso. Pronto, meu irmão, vai embora, deixa a lei amarrada lá na parede. Quem sabe ler, lê e vai falando pro outro. Aí fulano, não, agora não pode isso não, agora era passado de boca em boca. Porque a grande maioria não sabia ler nem escrever. As leis consuetudinárias, aí só estou dando uma relembrada nisso aí. Qual é a característica que não é da alta Idade Média? É o desenvolvimento do comércio. A gente falou aqui, quando terminam as invasões bárbaras, que as pessoas começam a circular entre os reinos melhor, havia circulação, mas era muito pouca, aí começa a se desenvolver o comércio, desenvolve as cidades de novo, aí já para as outras aulas aí que a gente vai estar vendo. Beleza? 4. Qual dos povos bárbaros abaixo não teve uma presença forte no território europeu do antigo Império Romano? Que aí o aluno vai, eu entrei no Google e falou que os eslavos viveram também na Europa. É claro que os eslavos também viveram na Europa. Aí você tem que entender a pergunta. Uma presença forte, marcante, que marca a cultura
profundamente a cultura europeia. Não, os eslavos são um povo mais oriental, eles não tiveram uma presença tão forte como os francos, os saxões, os visigodos, os ostrogodos. Esses aí ocuparam a região de maneira decisiva. Até os muçulmanos, que não são bárbaros, acabei de falar hoje aqui, tiveram lá a invasão e deixaram muito forte na cultura, principalmente de Portugal e Espanha, as suas características. Já os eslavos não, apesar de termos presença eslava na Europa, claro, aí você acha isso na internet, vai vir falar para mim que os eslavos tiveram na Europa, claro que tiveram. Tá vendo? Só que a presença deles na cultura europeia não foi tão forte contra os outros povos bárbaros que são citados aqui. É esse o sentido da pergunta. Tranquilo? Então vamos olhar para o outro lado aí. Fechamos aqui então, galera, belezinha? Vamos seguir então? Vamos lá, galera, então. Número 5. Vamos lá. Qual o nome do primeiro rei franco? Lembrando que está falando aqui de reinos cristãos germânicos na Europa medieval. Então, o primeiro rei franco desse esquema que a gente está falando aqui é o Clovis. Acabamos de falar que é ele que vai se converter ao cristianismo, casar com uma romana, para começar a construir, aí tentar construir um novo Império Romano. Tanto que a gente falou que ele vai ser colocado como cônsul, vai ganhar o título de cônsul do Império Romano. Tranquilo? Vamos lá então. Marque a alternativa que não representa uma característica do reino de Clovis. Aí falamos aqui, liderou os francos na expansão territorial, liderou, casou com uma romana, se converteu ao cristianismo, falamos aqui, foi, recebeu o título de cônsul do Império Romano do Oriente, sim, se manteve fiel à religião ariana, não, ele se converteu, acabamos de falar aqui que ele se converte ao cristianismo, então essa aqui, se ele seguiu ou não, porque tem uma discussão também, outra coisa, o cara entra na internet vai falar assim, uma discussão que Clovis mesmo se convertendo, isso se fala muito na internet, mesmo se convertendo, o Clovis nunca seguiu o cristianismo direito, ele tinha muitos hábitos dele que eram hábitos pagãos, hábitos da religião ariana, franca, beleza? Tranquilo, mas aqui a gente não está discutindo os hábitos deles particular. Ele está discutindo aqui o que ele fez que socialmente marcou todo o povo franco. E quando ele se converte e casa com uma romana, essa ação dele tem um reflexo na sociedade que ele vive. Tá entendendo? Porque senão a pessoa acaba levando para o outro lado. Tenta sempre tirar do contexto o que você está falando. Então você entende aqui que se ele particularmente fazia ou não, o que você vai achar coisa sobre isso? Mostrando que ele é um político, ele é um líder, é um rei. Ele sabe o impacto do que ele faz para a população dele. É isso que a gente está discutindo. Política, polis, de administração de polis, para a gente entender isso aí, que senão o aluno leva para outro lado aí. Então aí, se manteve fiel à religião ariana. Essa que está errada aí. Tranquilo, gente? Vamos lá? Número 7. Vamos lá. Marque a alternativa que não representa uma característica do reino de Pepino. Vamos lá. Reunificou os territórios do reino franco. Falamos aqui que foi fragmentando, ele vai une tudo de novo. Mandou tropas para o Papa, criando um estado, aí acabou aqui no texto, mas um estado pontífice. Sim, aquele acordão que ele fez com o Papa, o Papa manda exército para ajudar ele, depois ele vai mandar exército para o Papa, ele vai dar terras para o Papa, aí a Igreja Católica vira o maior senhor feudal da época, como a gente falou, olha aí, foi o primeiro rei do chamado Império Sacro Romano Germânico? Foi, verdade. Agora, afastou-se da Igreja Católica? Não. Convertendo-se ao arianismo? Essa está errada. A 7, a letra C, está errada. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos lá.
Como era chamado o Império Romano do Oriente? Falamos aqui nessa aula, Império Romano, né, na nossa aula. Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, Bizâncio, né, cidade de Bizâncio, ou Constantinopla. A gente vai, agora na parte, quando for estudar sobre os muçulmanos, aí isso aqui vai ficar ainda mais evidente, a gente vai estar discutindo mais profundamente isso. Então, ó, o Império Romano do Oriente é chamado também de Império Bizantino. Tranquilo até aí, galera? Vamos seguindo? Número 9. Qual das alternativas não marca uma característica do surgimento das primeiras universidades? A gente falou aqui, ó. É nesse momento que você tem o Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, em que as coisas estão acalmando, já está chegando já o fim das invasões bárbaras, e como a gente falou aqui, ó, Carlos Magno era um cara que gostava muito de conhecimento, estudar, ele aprendeu a ler, aquela coisa toda, e vai investir em universidade. Aí a gente falou aqui, ó, principalmente, ele vai discutir, a gente falou aqui, ó, matemática, o latim, estudar as línguas, a parte de engenharia, toda essa parte aí ele vai desenvolver as faculdades. É o momento onde surgem as faculdades. André, mas eu vi na internet que as faculdades existem. Claro, você não viu o filme. Você não viu o filme lá que eu botei o físico. E na Idade Média, lá antes do Império, o Sacro Império Romano Germânico, você já tinha os grandes centros de estudos de universidades aí lá no Oriente. Isso aí já existia lá. A gente está falando na Idade Média, dentro da Europa. É a mesma coisa. Então o cara busca na internet e vai achar outra resposta, vai falar para mim, ainda tô... Sacou? Então entenda sobre que assunto a gente está falando e a pergunta do contexto da pergunta do que você está estudando. Então, ó, as universidades surgem dentro da Idade Média, na Europa, surge aí o Império Carolíngio. Ele começa a desenvolver de novo conhecimento dentro das universidades, que são dentro dos monastérios, dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica que controla toda essa informação. Tranquilo até aí, gente? Então vamos lá. Surgiram no Império Carolíngio, tá certo? Ensinavam filosofia, matemática e latim, certo? Acabamos de falar aqui, ó. Eram dentro dos monastérios? Sim. Abandonaram o caráter religioso e abraçaram a ciência? Não. Ciência ainda vai nascer, ainda com toda a estrutura dela, com toda a metodologia, a epistemologia da ciência, né? Nem sonha ainda que isso aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, as outras duas últimas aí, para a gente fechar. Só tem mais uma. Vamos lá. Quando surge a arquitetura gótica e qual sua diferença entre a romanista? Aí nós falamos aqui, só para a gente perceber. Como a gente falou aqui, as universidades. Você desenvolve a matemática. Desenvolvendo a matemática, você desenvolve a engenharia. Olha aí, então, é importante você entender isso. No Império, no Sacro Império Romano Germânico, lá com Carlos Magno, você vai surgir a arte gótica. Por quê, André? A gente falou aqui, a romanista, ela tem as construções de engenharia romanistas, elas são sempre mais baixas, porque o conhecimento para se fazer prédios muito altos, eles não tinham. Então eles faziam construções mais baixas e com paredes muito mais grossas, por causa das invasões bárbaras. Então ela servia também como uma maneira de você se encastelar ali dentro. Tranquilo até aí? Beleza, vamos lá. Então, as principais características, a gótica, ela surge no Império, Sacro Império Romano Germânico, elas vão surgir aí nesse momento, surge a arte gótica, e a diferença dela é que enquanto a romanista, os prédios são mais baixos e paredes grossas, elas são sempre
bem mais altas, bem mais verticais, altas e paredes mais finas. Eles conseguem fazer coisas mais altas com paredes mais finas. E aí vai outras características aí, mas a gente não vai entrar nessa parte, que aí já não cabe a gente estudar o gótico aí, literatura, outras matérias estudam isso. Mas só para você ter uma ideia aí, para você entender ciência e esse desenvolvimento dessa nova visão de mundo aí que está surgindo. Tranquilo? Vamos lá. Quais os tipos de língua que surgiram com o processo de ocupação bárbara na Europa? Falamos aqui hoje pra caramba. Línguas que surgem com a união aí, ó, das línguas bárbaras com o latim romano. Aonde teve mais influência da Igreja Católica e Romana, as línguas surgiram línguas latinas, que vêm do latim, derivam do latim, mais profundamente. Sua estrutura é de latim. Aí você pode botar aí, ó, francês, português, espanhol. Aí as línguas que sofreram menos com a romanização, com o cristianismo, elas têm a sua estrutura mais forte. Não que elas não tenham características do latim, elas têm também, mas elas são mais fortes com a língua saxônica. Aí você tem o saxão e aí as línguas anglo-saxônicas, o inglês, né, e tudo mais. Alemão, o russo, são as línguas de base saxônica e anglo-saxônica. Tranquilo até aí, gente? Foi? Vamos lá, fofuchos, então, para fechar aqui, a última não apareceu aqui, né? Acabou não saindo aqui. Mas a pergunta está sendo dita o seguinte: que reinos hoje, que países hoje, essa é a ideia da pergunta, que países hoje são formados onde era o território do Sacro Império Romano Germânico? Essa é uma pergunta, só para você dar uma olhadinha no mapa, tá? Não tem resposta até precisa, até porque o território do Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, ele pega vários pedacinhos. Você tem ali vários pedacinhos, até da Alemanha, até de outros países ali nórdicos, lá em cima, pedacinhos ali lá em cima que não tem uma resposta fechada para isso. Eu só botei essa pergunta aqui para você dar uma olhadinha no mapa, para você localizar mais ou menos onde era. Botei no vídeo, e para você localizar, se procurar na internet, localizar onde era ali, na Europa Central. Então você pega ali, pega principalmente onde é hoje a França, até discutir no vídeo, falei, gente, dá uma olhadinha que tem um pedacinho da França que tá lá pros ingleses, né? Pros anglo-saxões lá, né? Você tem ali os bretões, tem um pedacinho da França, que é hoje a França, né? Mas a grande parte ali está dentro do Reino Franco. Daí até a língua, francês do Franco, né? Então tem essa parte aí, tem um pedaço do que hoje seria a Alemanha, né? Tem um pedaço ali também, um pedaço do que seria a Itália, ali a parte de cima da Itália ali. Então ali o centrão do Império são que seriam hoje esses reinos. É claro que isso não está exato, tá? Só porque não, mas daí você ouviu na internet que não sei o que. Calma, tranquilo. Essa pergunta não tem sentido de ser exata. Essa pergunta eu coloquei aqui pra gente só para você sentar, dar uma olhada no mapa e entender aonde tá esse Sacro Império Germânico aí, romano. Que eu quero que você olhe ali para você localizar sobre que local a gente está falando ali do Império. Tranquilo? Então, ali basicamente o que seria hoje, o que você vai encontrar muito na internet e nos livros, Europa Central. Sacou? Mas aí falar para você Europa Central, você fica... porque o aluno do ensino médio não está acostumado a ouvir Europa Central. O que é isso? Então, agora você entende. Quando eu estou falando de Europa Central, é aquele bolo ali, ó, a parte de cima da Itália, Alemanha, aí França,
a Áustria ali também, né? Onde tinha a Áustria, essa região ali. Ali estava o Sacro Império Romano Germânico, tá? Então essa pergunta aí, ela não tem essa exatidão não, é só para você entender o que é a Europa Central ali pra gente. Tranquilo até aí, galera? Beleza, gente? Fechamos aí Beleza, galera? Fechamos aí, então, esse nosso questionário. Esse assunto aí tá fechado. Vamos continuar aí com a Idade Média. Nas próximas aulas, a gente vai estar dando uma olhada aí na Idade Média, né, na parte econômica, ver feudalismo, essa estrutura toda econômica aí do Império, do Império aí, da Idade Média. Vamos dar uma olhada nisso, vamos olhar a expansão islâmica, vai parar na Europa, como é que ela vai acontecer, tal, tudo para a gente já ir para a Reconquista e pegar aí as cruzadas, né? Tranquilo até aí, gente? Estamos indo? Gente, espero que a família esteja bem, todo mundo bem em casa com saúde, cuidado, lave as mãos, use as máscaras, preserve a sua saúde e a saúde dos seus parentes, de quem você ama. Tranquilo, gente? Um beijão aí, ó. Boa semana para vocês. Fui!